Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Luiz Gomes de Oliveira, sou enfermeiro, trabalho numa terapia intensiva e essa semana a gente traz para discussão sobre um caso clínico de meningite. Né, propriamente dito, não é um caso clínico, né, é uma exposição sobre a patologia, onde a gente vai tratar de diversos assuntos dentro desse contexto. Né, nós vamos falar sobre um pouquinho da anatomia, vamos falar também um pouquinho sobre o processo de contágio, quais são os tipos de meningite, tratamento, notificação, cuidados gerais e, principalmente, como se a gente vai fazer a prevenção nesse contexto da assistência à meningite. É uma patologia que normalmente assusta bastante a gente, né? Basta perguntar a qualquer mãe, né? Quando a gente tem um filho na escola e surge o boato de que tem uma criança com meningite, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Querer tirar o filho de lá, querer proteger, né? Querer retirar ele do contato com aquela criança que possa possivelmente estar sendo acometida por meningite. Né? Ela apavora muito, é uma doença muito agressiva, né? Nos seus mais diversos contextos, tá certo? Então, hoje a gente vai discutir sobre isso. Eu peço, por gentileza, que vocês me acompanhem nas redes sociais, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. E, se possível for, né, se gostarem do conteúdo que a gente vai estar trabalhando, se inscreva também no canal, dê o seu joinha e ative o sininho para que você possa ser notificado na postagem de novos vídeos. Tá ok? Então, sem mais delongas. Bom, então, como foi falado, a gente vai estar discutindo sobre meningite meningocócica. Né? Inicialmente, eu trouxe para a gente essa fotinha aí do lado, que ela traz anatomicamente essa divisão desse contexto das meninges. Né? A gente percebe aí nitidamente que a gente tem uma camada mais superficial, que seria uma camada do couro cabeludo. Logo após você vem uma camada mais grossa, que seria a parte óssea, e a partir daí você tem o aparecimento das meninges. Né? Essas meninges, né, são, na verdade, películas que vão estar. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Né, aumentando melhor o nosso slide, a gente vê nitidamente que essa camada que está em contato com a camada óssea é chamada de quê? Dura mater. Uma camada intermediária entre a camada que entra em contato com o osso e a camada que entra em contato com o cérebro é chamada de quê? Aracnoide. E a pia mater é essa camada mais fininha, que é como se fosse uma lâmina visceral, uma lâmina, como se ela fosse uma lâmina de proteção, né, entre a camada aracnoide e a parte do cérebro mesmo. Tá? Então aqui a gente tem as três meninges que podem ser acometidas por algum problema, sempre que você tiver um micro-organismo rompendo essa barreira hematocefálica ou através de outras questões que a gente também pode ter, né? Que pode ser o quê? Através de um traumatismo craniano, tá? Esse traumatismo, se você tem um rompimento da parte óssea, se você tem alguma lesão causada nessas células da meninge por conta dessa compressão óssea, de alguma alteração a nível de fratura, por exemplo, você aí tem um processo inflamatório dessa meninge. Né? Seria uma meningite meio que fechada dentro do processo, onde você não teve uma invasão de micro-organismo. Mas você também tem, e aí são as que mais preocupam a gente e as que mais acometem a população, que é justamente a meningite causada por um agente etiológico. Né? Esse agente etiológico ele vai estar principalmente voltado para agentes infecciosos, como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, né? Que vão contaminar o indivíduo, e essa contaminação acaba migrando porque ultrapassa a barreira hematocefálica, chegando até as meninges e desenvolvendo cada uma especificidade de quadro clínico desses pacientes. Bom, aqui eu separo para a gente, começar a nossa discussão, esse slide onde a gente tem pelo menos 4 tipos de micro-organismos, né? Ou seja, de bactérias,
que vão estar trazendo essa causa da meningite. E aí, justamente nessa bactéria, que a gente vai ver aqui, a Neisseria meningitis, tá? Ela é uma bactéria gram-negativa, né, em forma de cocos. Você tem o Streptococcus pneumoniae, que são bactérias vinculadas principalmente ao trato respiratório. Você tem as micobactérias tuberculoses, é a mesma bactéria da tuberculose que acometem um indivíduo e aí pela corrente sanguínea ela é distribuída de alguma forma, ela consegue ultrapassar essa barreira hematocefálica e aí chega na sua meninge, causando um processo infeccioso. E você tem também as hemófilos influenzas, né, que são bactérias gram-negativas, que podem ser classificadas atualmente em 6 sorotipos: A, B, C, D e F. Inclusive a vacina da meningite tem uma vacina que é justamente contra esse sorotipo C. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, meus amigos, a gente tem aqui alguns componentes, né? A gente viu as meningites de característica bacteriana. Agora a gente vai ver uma característica viral, tá? Elas são representadas principalmente pelos enterovírus, tá? Que é uma característica de vírus. Tá? E aí, nesse grupo, estão principalmente incluídas 3 etapas, ou 3 cepas, 3 etapas não. A meningite viral são representadas principalmente pelos enterovírus. Tá? Nesse grupo, estão incluídas principalmente o quê? 3 cepas, tá? Dos polivírus. 28 cepas de enxovírus e 23 cepas de Coxsackie A, né? E ainda você tem os vírus Coxsackie B e mais 5 outros enterovírus não descritos ainda na literatura. Tá? Aqui, nesse quadro abaixo, a gente vê exatamente como agente etiológico da meningite. Tá? Então, assim, temos como bactérias a Neisseria meningitis, temos hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, temos Staphylococcus aureus, de vírus temos enterovírus, temos os arbovírus, os vírus de sarampo, cachumba, né, entre outros. Temos ainda os adenovírus, né, que são vírus de DNA. Temos vírus como, por exemplo, do grupo do herpes. Então, são esses agentes etiológicos que vão ultrapassar essa barreira hematocefálica e, consequentemente, vão causar esse processo infeccioso nessas meninges. Ok? Temos ainda como outros agentes etiológicos, nós temos os criptococcus, as cândidas albicans, né? Temos os toxoplasma gonje, temos o trypanosoma crucis, plasmódios, tá? E quanto aos eumintos, nós temos também uma infecção larvária da Taenia solium, tá? Que vai estar trazendo esse processo da meningite também nos nossos pacientes. Bom, o reservatório dessa patologia, ela está diretamente ligado aqui ao ser humano, né, em sua grande maioria, principalmente quando a gente fala dos vírus e das bactérias, mas também tem um reservatório que está no ambiente, ou seja, está principalmente no mundo animal. Né? Você tem aí, por exemplo, da tuberculose, por exemplo, você tem, né, o reservatório nos animais, como boi, vaca, né? Você tem ainda nos vírus, né, diversos animais que podem transmitir o vírus para a gente, e aí esse vírus está passando por essa barreira hematocefálica, e aí, consequentemente, você vai desenvolver essa patologia. Tá? Mas o principal reservatório está justamente dentro do contexto do homem. Modo de transmissão. Né? O modo de transmissão da meningite,
ele está basicamente pautado em processo respiratório, ou seja, via aérea do indivíduo. Então, ele vai estar principalmente dentro dessa questão das vias aéreas respiratórias, né, através de perdigotos, gotículas, tudo que o indivíduo, quando tosse, quando respira, coloca para fora, isso fica no ambiente e isso pode ser, de fato, reinalado por um outro indivíduo, que vai para mucosa respiratória, é absorvido ali, e aí você tem, né, pela corrente sanguínea, disseminação dessa patologia até que ela chega aonde? Lá na sua meninge, causando a sua meningite. Tá? A meningite tuberculosa, né, é uma complicação da infecção da tuberculose. Por que está dizendo isso? Porque no início, o que acontece? Você tem a infecção pelo bacilo de Koch, esse bacilo de Koch se instaura no seu pulmão. Quando ele se instaura no seu pulmão, ele atinge ali a corrente sanguínea e é distribuído. Né? Tanto que você pode fazer tuberculose em várias partes do seu corpo. Você tem subcutânea, né? Você tem outras áreas, e dentre essas outras áreas, ela também pode subir e atingir a sua meninge, causando uma meningite. Justamente tuberculose, né? Pelo bacilo da tuberculose. Ok? Bom, período de incubação. Período de incubação a gente tem de 2 a 10 dias, né? Em média, você tem já todos os sinais e sintomas aparecendo entre o terceiro e o quarto dia. Pode haver também alguma variação da função do agente etiológico responsável, né? Por exemplo, a meningite tuberculose, em geral, você tem aí 6 meses após a infecção por tuberculose. Né? Porque, normalmente, a incidência da tuberculose é muito silenciosa. Né? Você tem contato com o bacilo, esse bacilo ele vai se desenvolvendo, né? Teu organismo está ali lutando contra ele o tempo todo. E aí o que acontece? Quando ele vai se desenvolver e começa a aparecer os sinais e sintomas vinculados ao processo respiratório, né? Que é a tosse seca, a febre vespertina, né? Muitas das vezes o indivíduo percebe isso com 3, 4, 5, 6 meses depois. E aí, quando está com 6 meses depois, está totalmente disseminado dentro do pulmão do paciente. Esse bacilo consegue ultrapassar ser absorvido pela corrente sanguínea e aí é distribuído. Nesse processo de distribuição, ele pode migrar até a sua meninge. Né? E os períodos de transmissibilidade, ele se dá justamente quando o agente infeccioso e da intuição diagnóstica é tratamento precoce. Né? Esse período de transmissibilidade vai depender muito do quê? Do agente infeccioso, do vírus, do que está cometendo. Por exemplo, se for um vírus, você tem ali o tempo dele de penetração no teu corpo, o tempo dele de desenvolvimento, até que ele, de fato, vá conseguir atingir a tua meninge. Então, isso é muito variável, não existe um tempo específico de transmissibilidade e também quanto ao período de incubação que esse paciente pode ter com esse micro-organismo, com esse agente etiológico que está cometendo ele para causar a meningite. Ok? Bom, suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade ela está pautada principalmente em qualquer indivíduo que esteja suscetível a desenvolver a doença. Por que isso se trata dessa forma? Porque muitos indivíduos, né, muitos seres humanos, né, eles vão estar, muitas das vezes, tendo contato com esses agentes etiológicos, só que eles não vão desenvolver a doença. Por que não vão desenvolver a doença? Pelo seguinte, em geral, a tua imunidade, se ela tiver pautada principalmente, né, numa dieta saudia, num processo de... A suscetibilidade, ela está pautada justamente no processo de defesa, ou seja, de imunidade do teu corpo. Né? Você pode estar suscetível a um determinado vírus, a uma determinada bactéria, a um determinado agente etiológico para o desenvolvimento da doença se o teu sistema imunológico tiver o quê? Caindo. Então,
A manutenção de uma dieta saudável, de uma atividade física, né, de uma vida mais regrada, isso traz para o indivíduo uma melhor resistência contra esses micro-organismos, contra esses agentes etiológicos que podem causar doenças. E aí, a suscetibilidade vai se apresentar justamente em quê? Naqueles indivíduos que têm algum problema ou que possa ter ainda alguma deficiência no desenvolvimento do sistema imunológico. E aí a gente percebe isso nitidamente nos dois extremos da idade. Né? Quando você tem lá o idoso, muito idoso, ele pode ter uma queda nesse processo de defesa, das células de defesa, né, do sistema imunológico de uma forma geral, e da criança, principalmente logo próximo ao nascer. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu ainda todas as resistências que são necessárias. Então, como indivíduos de características de vulnerabilidade, a gente tem aqui crianças menores do que 5 anos, porque ainda estão dentro do processo de desenvolvimento desse sistema imunológico, tá? E adultos maiores de 60 anos também são suscetíveis a essa doença. Por quê? O organismo já está começando a entrar num declínio, né, de várias funções orgânicas. E aí, consequentemente, a imunidade pode ser uma delas. Não é via de regra, porque depende de cada indivíduo. Né? Você é um indivíduo único, com características únicas, com posturas únicas, e que você depende nitidamente do seu comportamento pessoal em relação à questão da sua dieta, da sua atividade física, como a gente falou, né? Da sua rotina estabilizada, de uma boa noite de sono, né? De comidas saudáveis, né? A reposição de vitaminas, quando for o caso. Então, você tem esse arcabouço de proteção, não deixando você suscetível. Uma vez que você tem uma vida desregrada, você não tem um alimento saudável, vive comendo processados, você não tem uma reposição proteica, você não tem uma reposição calórica, você não tem uma reposição de vitaminas ideal, o que vai acontecer? Você vai estar suscetível, porque o teu organismo vai estar fraco. E aí, ele estando fraco, consequentemente, você pode desenvolver uma doença causada por esses agentes etiológicos que a gente já discutiu até agora, e podendo estar, então, suscetível o quê? A uma meningite, né? Se for a migração desse paciente lá, e desse microorganismo, desse agente etiológico lá para a sua meninge. Tá? Em relação à meningite pneumocócica, a gente tem o idoso, os indivíduos portadores de quadros crônicos, né, os asmáticos, né, e os pacientes que têm doenças imunossupressoras. Sejam doenças, por exemplo, como o HIV, ou sejam condições imunossupressoras. O que seriam condições imunossupressoras? O indivíduo fez, por exemplo, um transplante. Né? Esse transplante, para não ter um tipo de reação, você tem que fazer o quê? Imunossupressão daquele indivíduo, tornando ele o quê? Suscetível ao desenvolvimento de infecção. Né? Principalmente porque você tem a redução desse sistema imunológico de atuação. Ok? Então, você tem aqui pacientes que precisam tomar corticoides, você tem pacientes que precisam fazer imunossupressão por conta de transplante, outras patologias, por exemplo, patologias que são autoimunes, né? E aí a gente tem várias doenças que são autoimunes, que fazem o indivíduo ter que tomar um imunossupressor, ok? E aí, consequentemente, você também tem doenças crônicas que podem estar causando essa redução da sua imunidade, como, por exemplo, diabetes mellitus, né, doenças renais, porque altera o metabolismo do corpo, altera todo um processo de hemostasia que o corpo pode apresentar. E aí, consequentemente, torna você um indivíduo que suscetível. Dentro dos aspectos clínicos e as manifestações, é imprescindível que você saiba exatamente como identificar os sinais e sintomas de uma meningite. Por que isso? Porque o trajeto entre a descoberta e a cura ele é muito pequeno. Tá?
E aí, o quanto antes você desconfiar que você tem um paciente na tua frente que está com meningite, mais rápido você vai entrar com tratamento, mais rápido você tem a recuperação desse indivíduo. Porque quanto mais ele fica sem um tratamento específico, consequentemente, esse corpo dele vai se deteriorando. Por quê? As mudanças metabólicas, né, são muito grandes. Você está tendo aí uma agressividade muito grande no teu corpo. A gente vai ver aqui, principalmente no que se trata a meningite meningocócica e algumas meningites bacterianas, que são muito agressivas, a gente vai ver aqui algumas dessas alterações daqui a pouco. É só você me acompanhar, tá? E, meus amigos, eu peço a vocês, né, mais uma vez, que se estiverem gostando do vídeo, por gentileza, me acompanhem nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, para que a gente possa, de fato, estar divulgando mais tanto o nosso canal quanto o conhecimento em saúde. Tá ok? Então, a gente volta aqui à parte de sinais e sintomas. O que, que esse paciente vai apresentar para você? Febre, normalmente febre alta, em torno de 39, 39,5. Ele vai estar apresentando cefaleia intensa, porque você tem a meninge, né? Todas aquelas 3 películas que recobrem teu cérebro, está tudo inflamado, né? E só pelo processo da inflamação, você tem calor, você tem dor e você começa a ter um edema naquela região. Então, esse espessamento aumentado dessas meninges vão estar pressionando o cérebro ali também. E aí, consequentemente, você vai estar desenvolvendo esse processo da dor por conta dessa característica inflamatória. E isso traz outras repercussões, né? Que a gente tem lá a rigidez de nuca, porque você começa a liberar neurotransmissores que vão fazer essa contratilidade, tá, da musculatura do pescoço, até porque, né, o nosso sistema nervoso central ele não é só o cérebro, ele é o cérebro e ele também vem pela medula espinhal. E essas meninges acompanham o sistema nervoso central. Então ele não está só no cérebro do indivíduo, ele vai descendo, acompanhando também a medula. E aí, consequentemente, esse processo inflamatório ele não vai dar só lá em cima, ele vai dar em toda a região. E aí acaba tendo esse aumento dessa rigidez de nuca ali. Pode causar também prostração, né? Aquele indivíduo que fica sonolento, prostrado, né? Confusão mental é um outro sinal que ele pode apresentar. Sinais de irritação meningia, né? Irritabilidade, né? Inquietação. Você tem várias situações que podem se apresentar dentro desse contexto. Tá? Você tem ainda e deve acompanhar principalmente o líquor cefalorraquidiano, para poder o quê? Até como forma de diagnóstico, a gente vai ver daqui a pouco essa questão do diagnóstico do indivíduo, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico desse paciente, e a gente vai ver várias situações relacionadas a, a esse diagnóstico, tá ok? É só vocês me acompanharem até o final, que a gente vai chegar lá. Deixa eu trocar aqui o slide. Bom, passou demais. Ainda dentro dos aspectos clínicos e laboratoriais, né, no curso da doença, ele pode ir se complicando, né? E é justamente dentro desse contexto da complicação, né, que se faz necessário a gente lembrar que o paciente pode ter transtornos pupilares, ele pode ter paralisia, ele pode ter convulsões, ele pode ter hipoacusia, que é a redução da audição,
Ele pode estar desenvolvendo pitose palpebral, que é aquela queda da pálpebra, tá? Ele pode ter nixigmatismo, que é aquele movimento involuntário do olho, né? E, em muitos casos, pode acabar ocorrendo, né, um choque e, consequentemente, podendo levar até o paciente ao óbito, né, dependendo do problema. E aqui eu destaco ainda, como aspectos clínicos e laboratoriais, né, nos pacientes que apresentam principalmente meningite meningocócica, é a formação de vasculite, né? Essas vasculites na pele, a gente vai ver daqui a pouco, né, me acompanha, continua comigo aqui que vocês vão ver algumas fotos bem impactantes desse processo da vasculite, né, no paciente, e muitas das vezes isso se dá principalmente com o aparecimento de pequenas pontinhos vermelhos, né, tipo cabeça de alfinete, que a gente chama de petec. Né, isso começa a aparecer no corpo, elas começam a ficar agrupadas, e nesse processo de agrupamento vai formando aquele processo de vasculite desse indivíduo. Né? E como é que a gente faz um exame físico desse paciente? Como é que a gente, depois que tem toda essa questão dos sinais e sintomas, né, como é que eu vou, de fato, estar fortalecendo a suspeita de meningite? Aqui eu trouxe 2 exames básicos para a gente fazer, que é o sinal de Kern, né, que é feito como paciente detectado decúbito 0 graus, você vai pegar uma das pernas do paciente, botar numa angulação de 90 graus, apoiar o joelho e você vai levantar a perna desse paciente. Quando isso acontece, você tem, tá, como movimento desse paciente a elevação do membro inferior, tá, em extensão. Ou seja, você levanta aquela perna que estava encostada na cama. Né? Ele tem uma contratividade. Por que isso? Porque quando você faz esse movimento, você pega aquela parte ali da cauda equina, movimenta, estimulando ali o finalzinho do processo da meninge, e como você tem uma irritabilidade, ela vai disseminar reações. E aí você tem essa sensação da perna tá levantando, né? E aí, consequentemente, você tem isso como positivo. Essa manobra é uma manobra variante da chamada de manobra de Leseguet, tá? Que faz parte do processo de exame físico neurológico. Um outro sinal que a gente tem é o sinal de Brudinsky, né? Esse sinal de Brudinsky é o quê? O paciente fica da mesma forma, cabeceira 0 graus, né, alinhado na cama na posição anatômica. Você tem a flexão do pescoço dele. Quando você faz a flexão do pescoço dele, ele faz o encurtamento dos membros inferiores, né? Como se ele estivesse dobrando os membros inferiores. Então, isso é um sinal de Brudinsky positivo, que é sinal de irritação da meninge, tá ok? Então, esses 2 sinais são os principais tipos de sinais que a gente encontra no diagnóstico clínico desse paciente com meningite, tá certo? Bom, e aí, como eu prometi a vocês, tá? A gente trouxe as vasculites, né? Essa aí é uma característica da meningite bacteriana. Você tem essa formação dessa região vascularizada, né? Formando essa vasculite. Isso aqui tende a necrosar, né? É como se toda aquela microcirculação daquela região ali entrasse no processo de isquemia. E aí você tem essa formação. Isso pode disseminar pelo corpo do indivíduo, tá? Mas ela começa principalmente como se fossem petequezinhos, né? Pontinhos vermelhos espalhados pelo corpo. E aí, com o tempo, né, com o agravamento do quadro, essas vasculites vão aparecendo e, consequentemente, vão sendo trabalhadas na questão. Aqui,
a gente tem principalmente o quê? Outras áreas que acometidas por essa vasculite, né? Isso aqui já é um processo de complicação. E tem um dado aqui interessante, que é justamente nessa figura onde o mouse passa aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá? Que é essa região aqui, ó, aonde, para você fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, de uma púrpura, né? Que seria uma púrpura? Seria um processo vascular, né, que se desenvolve ali com extravasamento de hemácias, né, extravasamento sanguíneo próximo àquela região, mas ou de uma outra vasculite, de outro processo vascular que se desenvolva ali, né? Para você saber se é ou não é, você vai utilizar o copo, né? Quando você pega o copo transparente, você roda em cima daquela região, você aí tem, se for só vaso sanguíneo, ele vai esvaziar e vai ficar na cor da pele. Se for uma vasculite igual essa aqui, ele vai permanecer escurecido, sem esvaziamento daquele sangue do local, né? Então você tem aqui uma forma de diagnóstico diferencial simples ainda dentro do processo de exame físico, né? Você tem a presença de sinais que vão surgir a suspeitas do agente etiológico, tá? E aí essa suspeita é que vai gerar o processo de tratamento, e esse tratamento de uma forma mais eficaz e efetiva, né, se você souber o agente etiológico, vai ser muito mais fácil, né, de você tratar, tá? A meningite tuberculosa, ela tem 3 estágios, né? O primeiro estágio, a gente tem a duração de 1 a 2 semanas. O estágio 2, ele tem a persistência dos sinais sistêmicos, né, que podem estar surgindo principalmente evidências de danos cerebrais. E o estágio 3, ele é o período terminal, né, onde surge realmente um déficit motor daquele paciente. E aí, consequentemente, você tem uma decadência do processo. As meningites virais, né, elas têm um caso clínico semelhante aos demais meningites agudas. Entretanto, o exame físico chama atenção para o bom estado geral associado e a presença de sinais de irritação meníngea. Então, nas infecções virais, o que você normalmente pode acontecer? O paciente está rígido, ele está bem, ele está tranquilo. O que você vai apresentar mais é uma irritação meníngea, ou seja, você pode ter uma irritabilidade, você pode ter dor de cabeça, cefaleia, febre, tá? Mas não vai acometer, como é o caso da meningite meningocócica, por exemplo, que é uma meningite bacteriana. E aí o que acontece? Aquelas vasculites, elas não vão aparecer, tá? Por isso que ele está mais dentro de um estado geral melhor, né? Não quer dizer que ele esteja melhor de saúde, dependendo do grau de virulência daquele vírus que acometeu, grau de agressividade que isso vai ter, tá? Ele pode ter complicações bastante severas, né? E aí, dentro desses problemas que podem estar acometendo esse indivíduo, a gente pode destacar o quê? A debilidade, os espasmos musculares, a insônia, a mudança de personalidade, né? Isso tudo é causado por quê? Por essa irritação. Em geral, as meningites virais, elas estão associadas às complicações que não são aquelas que o indivíduo seja portador, como, por exemplo, alguma imunodeficiência adquirida. Então, aquele paciente que é HIV positivo, tá? Ele está muito mais suscetível a, de repente, estar fazendo uma meningite viral, tá? E, consequentemente, está desenvolvendo esse processo. Quando se trata de enterovírus, é importante se destacar que os sinais e sintomas específicos para antecederem e acompanharem o quadro clínico de meningite, você tem aqui
Manifestações gastrointestinais, a gente está falando agora de enterovírus, né? Então, são vírus que acometem o sistema gastrointestinal. É aquele vírus que, quando você pega, você tem diarreia, né? Você tem vômito, você tem anorexia, tá? Então, são vírus que vão, de fato, estar cometendo o trato gastrointestinal, que, por algum motivo, atinge a corrente sanguínea, atingindo a corrente sanguínea, acaba chegando à tua meninge e causando um processo inflamatório infeccioso nela, que é a meningite viral, tá certo? Pode ter ainda mialgia e, em alguns casos, erupção cutânea, tá certo? Eita, passei de baixo. Quanto à questão do diagnóstico diferencial, a gente pode destacar a seguinte situação. Você tem septicemias causadas por outros agentes infecciosos que acometeram a corrente sanguínea, causando uma septicemia, que pode se confundir também por conta de alguns sinais e sintomas apresentados ao a meningite. Né? A, você tem ainda dentro do diagnóstico diferencial, né, a septicemia. Isso não fica legal, não. O diagnóstico diferencial, né, nós podemos ver principalmente vinculados a quê? A doenças febris hemorrágicas, que podem simular aquelas vasculites. Você tem aí a septicemia, a febre púrpura e a ractiose, né, doenças ractioses. Você tem ainda, né, com relação à meningite viral, diagnóstico diferencial que deve ser feito por encefalite e meningoencefalite, tá? Como, por exemplo, a febre do Nilo. Tá? Então, são doenças que são semelhantes à meningite, né, dentro desse contexto de avaliação. Então, para você fechar um diagnóstico de meningite, você tem vários exames que você vai fazer, mas você também tem que fazer esse diagnóstico diferencial que é feito. E quanto ao diagnóstico propriamente dito, a gente pode destacar os seguintes elementos. Né? Ele vai ser feito da seguinte forma: diagnóstico clínico, através dos sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar e do exame físico que o profissional de saúde vai fazer. Depois, a gente tem os exames laboratoriais, e aí a gente tem os exames laboratoriais de bioquímica, né? O hemograma, a bioquímica, de coagulação. A gente vai fazer uma sondagem geral através desses exames laboratoriais. Temos ainda a bacterioscopia, né, direta do líquor. Temos a cultura de líquor, sangue, das peteques e fezes. Temos ainda a contra-imunoeletroforese cruzada, feita com líquor e com soro. Temos ainda a aglutinação pelo látex, que é feita também no líquor e no soro. Tá? Então, e aí dentro da atuação dos profissionais de saúde, quando se for fazer a solicitação de laboratório, você tem que saber o que você vai pedir. Tá? Quais os exames são pertinentes ao uso para a detecção de uma meningite, tá ok? Bom, e talvez o que mais represente todo esse contexto, né, é a coleta do líquido. Né? Você tem lá a coleta do líquido feita normalmente pelo anestesista ou pelo neurocirurgião ou pelo cirurgião ou pelo próprio médico emergencista que tem essa experiência, né? Ou pelo médico intensivista que também tem essa experiência com coleta de líquido, onde a gente vai observar desde o início do processo de coleta a característica desse líquido,
né? Então, essa característica, ela é bem clara no momento em que se colhe, né? Aqui eu estou ampliando para vocês a, a fase da coleta, né? Como é que é feita essa coleta? Você tem a introdução ali de uma agulha peridural, né, no espaço intervertebral, suponhamos que aqui seja duas vértebras. Nesse espaço intervertebral, você vai introduzir uma agulha e aí, consequentemente, esse líquor vai ser drenado por ali. Você vai colocar ele dentro de um tubo de ensaio. Colocando ele dentro de um tubo de ensaio, a gente percebe nitidamente, né, a característica desse líquor. E quando você olha a característica desse líquor, a gente percebe aqui um líquor normal, como é esse aqui, que está sendo sinalizado, ele tem uma característica de água de rocha. Já um líquor turvo, ele é cheio de elementos figurados, ou seja, você tem aqui uma série de células de defesa, né, principalmente os glóbulos brancos, né, que estão ali atuando contra aquele agente etiológico, e aí dá essa sensação de turbidez, tá, do líquor, levando a gente à identificação de algum possível problema. Você tem aqui ainda alguns acidentes que acontecem com a punção, né? Quando você tem uma punção para coleta de líquor, você pode também, às vezes, na hora da punção, você pegar algum vasinho, então esse líquor sai sanguinolento, isso dificulta o processo de exame, tá? Então tem uma série de cuidados que você deve ter. E, por exemplo, também deve ter cuidado no transporte desse líquor, né? Ele não pode ficar exposto muito tempo. Ele tem que estar bem acondicionado, ele vai de uma forma refrigerada até o laboratório, então você tem que ter uma caixa térmica com um gelox daquele, naquela caixinha de gelo. Você bota ali, mantém refrigerado, você leva para o laboratório até que façam os exames pertinentes ao que a gente espera encontrar do líquido. Temos aqui a cultura, né? Você vai pegar esse líquido e vai semear numa placa de Petri, né, com agente de cultura ideal, e aí vai ter o crescimento desse agente etiológico. Isso é extremamente importante. Por quê? Uma vez que você sabe qual é o agente etiológico, você consegue, de fato, tratar ele melhor. Né? Se for uma bactéria, qual a bactéria e, consequentemente, qual antibiótico que a gente vai fazer de forma mais efetiva. Né? Se for um vírus, você vai entrar com os antivirais, né, que vão estar diretamente tratando desse paciente. E assim se faz importante essa detecção o quanto antes do agente etiológico. E um fato importante é o quê? Que antes que se colha esse líquido, tá, a gente não deve, teoricamente, administrar antibiótico. Por quê? Você já pode aí ter algum antibiótico que vá atuar nesse micro-organismo, nesse agente etiológico, e vai começar a mascarar o diagnóstico efetivo desse paciente. Então, você só deve começar qualquer tratamento, né, efetivo contra a, a meningite depois que você colhe o líquido. Claro que isso não é via de regra, dependendo do quadro clínico do paciente, do agravamento do paciente, das complicações que ele apresenta, não dá também para ficar esperando. Então, normalmente, uma decisão que é médica, ele entra com antibiótico e depois vai colhendo tudo que tem direito. E aí, depois, se busca, né, esse agente etiológico dentro do que a gente pode fazer em termos de exame. Tá bom? Então, o ideal seria, chegou, identificou, fez o exame físico,
tem sinais e sintomas característicos de meningite, né? Você tem sinal de Kern e Brudinski positivo, beleza. Então, o que você faz? Providencia a coleta do líquido. Providenciou a coleta do líquido, entra com medicamento para correção disso tudo. Isso quando for possível, lógico, né? Quadro do paciente que vai determinar, a clínica do paciente que vai determinar o que vai ser feito. E aí é uma decisão do médico lá no pronto-socorro, na clínica, no consultório, onde esse paciente for devidamente atendido. Aqui a gente tem esse quadro representa algumas alterações dos aspectos do líquor, tá? Dentro de cada patologia, quando é uma infecção de meningite bacteriana, tuberculose, viral, quando são encefalites, né? Esse é um quadro para a gente olhar com calma e bastante parcimônia, bastante paciência, tá? Porque pode ser um grande diferencial para o profissional de saúde, tá? Uma vez que ele olha aquele líquido associado a essas possíveis alterações que esse líquor pode apresentar, isso automaticamente já sinaliza para ele o quê? O agente etiológico que pode estar acometendo esse indivíduo, tá bom? Bom, e o tratamento, né? Quando a gente fala de tratamento, quando é vinculado a uma meningite, quando é uma meningite bacteriana, tá? Você aí já tem o tratamento feito por quê? Antibiótico, né? Sendo que, preferencialmente, como a gente falou, antes da punção lombar, ou seja, da punção para a coleta do líquido, você preferencialmente não vai fazer esse antibiótico, tá? Você vai fazer a coleta do líquido e a coleta do sangue, tá? Antes de iniciar, se for possível. Se não for possível, você vai entrar e aí vai se tratando esse paciente à medida que for apresentando os sinais e sintomas e os resultados laboratoriais também. Né? A precocidade do tratamento, o diagnóstico é um fator importantíssimo para o prognóstico desse paciente, né? Principalmente para um prognóstico satisfatório de recuperação desse paciente. Tá? A adoção imediata do tratamento adequado não impede a coleta desse material, aquilo que eu falei, né? Preferencialmente você não vai fazer, mas não é proibido. Dependendo da clínica do paciente, você entra com antibiótico e vai fazendo todos os exames de direito desse paciente. A recomendação de antibiótico terapia, né, nos casos de meningite bacteriana sem etiologia determinada, e aí você tem alguns antibióticos que são antibióticos de entrada, né? A gente cita dessa forma. Por exemplo, na faixa etária menor de que 2 meses, você tem lá ampicilina, aminoglicosídeos, como gentamicina, amicacina, né? Antibiótico de segunda escolha seria uma cefalosporina de terceira geração. E aí você tem ceftriaxona, ampicilina, tá? De 2 a 5 anos, aí você vem com ampicilina e clorafenicol, né? E o outro antibiótico que você pode utilizar também é a ceftriaxona. Maiores do que 5 anos, então você tem penicilina G cristalina, ampicilina, clorafenicol e a ceftriaxona também é utilizada nesses casos, tá bom? Pode ser o tratamento medicamentoso. Aqui você tem a apresentação dessa antibiótico-terapia dentro de alguns agentes etiológicos, né? Então você tem, por exemplo, na Neisseria, meningite, você vai utilizar como antibiótico penicilina cristalina G e ampicilina. A dosagem vai ser mais ou menos de 300 a 500 unidades por quilograma de peso, dia, tá? Podendo chegar até 24 milhões de unidades, né, dia desse paciente. Essa decisão, né, quem vai fazer é o médico assistente desse paciente. Tá? Por exemplo, a enfermagem vai ter que ter cuidado no processo de administração, né? Como diluição desse medicamento, administração correta, local correto, né?
prescrição correta, paciente correto. Então, tem aqueles 13 certos que a gente vai ter que estar atento para a administração, que é vinculada à segurança do paciente, tá certo? E assim, as outras patologias também vão estar utilizando, né, o antibiótico referente àquele agente etiológico. Por exemplo, se na cultura cresceu pseudomonas, você vai utilizar a ceftalidina, a micacina, né, a carbaciclina, carbeniciclina, né, e a micacina. São os antibióticos de escolha no caso de um paciente com meningite causada por pseudomonas. Tá? Por isso que é importante a gente fazer a cultura, o antibiograma, né, fazer tanto do líquor quanto do sangue, para poder a gente delimitar esse agente etiológico. Tá? Nos casos de concomitância, né, entre tuberculose e meningite encefálica e outras doenças, né, de localização, faz-se a opção do quê? Do esquema 2. O esquema 2 é esse que está aí ao lado de vocês, né? Onde a gente trata principalmente com o quê? Com a rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Dentro desse esquema de primeira fase, segunda fase, o que vai ser feito em torno de medicação nesse paciente. Aqui no esquema da tuberculose, né, só eu ampliei aquele esquema 2 para a gente ver isso de forma melhor. Então, na primeira fase, a gente tem, dentro dos 2 meses, rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Né? E na fase 2, a gente vai estar utilizando principalmente a rifampicina e a isoniazida. Está dentro dessas dosagens previstas aí para vocês. Bom, quanto à notificação dessa patologia, tá? Ela é uma patologia de notificação compulsória, ou seja, ela é obrigatória a ser feita. Né? Detectou a suspeita de meningite, você obrigatoriamente tem que fazer a notificação. Tá? E isso é um fato importante. Por quê? Pelo seguinte, o quanto antes você notificar, você desencadeia junto à Secretaria de Vigilância Sanitária uma busca ativa naquela redondeza. Você vai fazer busca ativa dos comunicantes familiares, você vai fazer busca ativa dos comunicantes sociais, você vai ver por onde aquela pessoa esteve, né? Porque é importante que, se for, por exemplo, uma meningite meningocócica, né, a possibilidade de um surto pode acontecer. E aí, automaticamente, você precisa ter esse controle, né? Principalmente quando você tem os comunicantes que a gente chama de comunicantes íntimos, que a gente já vai falar com vocês. Bom, meus amigos, se vocês estão gostando do vídeo até agora, eu peço a vocês mais uma vez que se inscrevam, que dê o joinha e ativem o sininho para que a gente possa, de fato, estar divulgando melhor esse vídeo e, consequentemente, dando mais um incentivo também para a gente que está produzindo esse material. Tá bom? Bom, dando sequência à questão da notificação, tá? A gente vai fazer essa notificação de forma compulsória. Todos os profissionais de saúde, tá, devem notificar o indivíduo. Tá? Todos os profissionais devem fazer a notificação. Seja o enfermeiro da porta de entrada, seja o médico assistente, seja o enfermeiro lá de dentro, seja o biólogo que fez lá os exames. Tá? Todos devem fazer a notificação. Tá? Ah, André, para fazer todo mundo faz uma? Não. Obviamente você vai entrar em contato, né, justamente com a administração ali do local onde você está trabalhando. E esse processo vai se dar de forma única, né, para a Secretaria de Vigilância Sanitária. E aí, essa Secretaria de Vigilância Sanitária vai desencadear todo um protocolo já criado
para que você tenha essas buscativas que eu falei. E isso é importante na contenção desse possível surto que pode estar se desenvolvendo, ok? Bom, como eu falei com vocês, o contato íntimo, e aí isso gera uma porção de dúvida, tá? Para todo mundo, a gente vai ter que ter as seguintes situações. Em relação à questão do paciente, esse paciente foi detectado com suspeita de meningite, principalmente de característica bacteriana, meningocócica, ele vai ficar em isolamento nas primeiras 24 horas do início do tratamento. Tá? É o tempo desse medicamento começar a fazer efeito, começar a reduzir essa incidência desse agente etiológico. Né? Então, pelo menos as primeiras 24 horas ele vai ficar no processo de isolamento. Acaba ficando até mais. Tá? Mas você tem que estar atento a esse processo. Chegou, desconfiou, está com a nuca rígida, tem história de febre alta, tem torpor, tem agitação, está cheio de petequia no corpo, tem vasculite, né? Tem alguma alteração que desconfie, né, que você possa estar com um paciente com meningite, isolamento nele. Por quê? Quando você faz esse isolamento, você já deixa ele precavido, lembrando que a equipe também se protege, os comunicantes se protegem, ou seja, você traz uma prevenção de desenvolvimento de patologia nos outros comunicantes com aquele indivíduo. Tá? Quando a gente fala de contato íntimo, tá, são considerados moradores do mesmo domicílio, indivíduos que compartilharam o mesmo dormitório, são comunicantes de creche, de pessoas diretamente expostas à secreção do paciente. Ou seja, por que se fala na questão de creche e retomando o processo inicial de quando a gente falou, né, da escola, quando tem alguém com suspeita de meningite, todo mundo quer tirar o filho de lá, quer proteger e tal. Porque, principalmente em creche, você tem ali as crianças trocando vários objetos. Né? Uma pega o objeto, bota na boca, a outra vai, pega aquele objeto de novo, bota na boca. Então, assim, a transmissibilidade se torna muito mais fácil do que simplesmente se for um adulto que você isola ele no quarto, ele não vai ter contato mais com ninguém. E aí, automaticamente, você já protege esse indivíduo. Tá bom? E a polêmica da área de saúde. Né? A quimioprofilaxia ela não é indicada para o pessoal médico ou de enfermagem que tem atendido o paciente com meningite bacteriana, a menos, olha, presta atenção, a menos que tenha havido exposição de secreção respiratória durante o processo, como aspiração da boca, intubação orotraqueal, ou seja, se nesse processo de intubação orotraqueal, aspiração, você pulverizou na sala, né, gotículas desse paciente, né, da secreção desse paciente, aí sim você tem que tomar a quimioprofilaxia. Fora isso, você estava de máscara, estava de óculos, de gorro, de capote, com toda a EPI, né, que manda para o atendimento de um paciente desse, você não tem necessidade nenhuma de tomar um quimioprofilaxis. Tá? Então, a gente tem que ter muita consciência em relação a isso, porque quando chega um paciente no hospital, muitas das vezes, esse diagnóstico, né, é feito de forma né, imediata, e aí você trata o paciente, você cuida daquele paciente, faz todos os procedimentos para aquele paciente e, consequentemente, muitas das vezes você não sabe nem que ele tem meningite. Depois se descobre, e aí fica todo mundo apavorado, querendo tomar quimioprofilaxia. Por isso, é importante que você, profissional de saúde, você tenha a consciência do uso do EPI. Pelo menos o EPI padrão para aquele atendimento inicial. O que o atendimento inicial exige esse atendimento padrão? Ele é o mínimo. Você não conhece o paciente, você está identificando toda a problemática daquele paciente. Então, você vai utilizar o quê?
gorro, óculos de proteção, máscara, luva, um capote, de uma forma simples, né? Você se paramenta dessa forma, bota todas as EPIs, atende o paciente. Uma vez detectado que ele não tem nada que seja transmitido, você vai tirando. Mantenha somente aquilo que é pertinente a um processo de proteção básico, tá bom? Então, no caso da meningite, a gente vai utilizar todos esses EPIs que eu falei para poder o quê? Se proteger contra uma possível contaminação, ok? Bom, aqui eu trago para vocês um esquema profilático dentro do agente etiológico, né? Essa quimioprofilaxia, se esse paciente tiver, por exemplo, anicéria, meningite, você vai estar tomando lá um tipo de antibiótico. Tá? Se você for a outra, você vai fazer um outro tipo de antibiótico. Nesse caso aqui, se faz a rifampicina, né, que é indicado para essas etiologias. Em geral, você faz a rifampicina e a ceftriaxona também. Tá? Como profilaxia desse processo de desenvolvimento de meningite, a gente também tem a vacina conjugada contra o meningococo do grupo C. A gente tem as vacinas, né, contra a pneumonia. A gente tem as vacinas contra a meningite. Ou seja, toda forma que você tiver de se proteger contra uma possível infecção de algum agente etiológico, né? E aí, se você tem vacina para isso, você vai tomar, tá? Se você tem uma imunidade desenvolvida, né? Ou seja, se você tem uma imunidade aonde o teu sistema de proteção está em dia, tá? Essas vacinas vão fazer com que você desenvolva, tá, ativamente micro componentes de defesa que vão estar protegendo você contra esses agentes etiológicos. E aí, consequentemente, você não desenvolve a doença. Não desenvolvendo a doença, você não tem o risco de desenvolver a meningite, ok? Então, a gente vai tratando dessa forma. Inicialmente com as vacinas, de forma profilática, né, em todas as faixas etárias, de acordo com o calendário de vacinação previsto pelo Ministério da Saúde, tá? Desde lá da primeira infância até os idosos, tá? Dependendo de cada etapa da vida, você tem um calendário específico, né? A gente vai ter um outro vídeo, num outro momento, falando sobre esse calendário de vacinação, né? Espero que vocês acompanhem para poder saberem lidar, né, com esse manejo da vacinação e saber também se o seu cartão de vacinação está em dia. Tá? Nós temos ações educativas que são importantes também nesse processo, principalmente na população, aonde se deve orientar sobre os sinais e sintomas da doença, também sobre os hábitos, condições de higiene, disponibilidade de outras medidas de controle e prevenção, tais como profilaxia, quimioprofilaxia, vacinas, né, alertando para a procura imediata de serviço de saúde caso tenham uma situação suspeita, isso é um fato importante. Não é para ficar com uma pessoa com irritação craniana, oscilando por torpor, cheio de peteca, com rigidez de nuca, febre alta, em casa, né? Nem levar para a escola, nem ir trabalhar. O sujeito tem que ser levado para o hospital o mais rápido possível para que um profissional de saúde detecte aquela patologia e ele possa, de fato, ser tratado adequadamente. Tá bom? Como estratégias de prevenção e controle, a gente tem orientar a população quanto à importância, principalmente da higienização, informar quanto aos mecanismos de transmissão, e aí a gente falou de alguns deles hoje aqui, que é principalmente através do quê? Das vias aéreas. Então, essa proximidade das pessoas, né,
se torna um grande risco para essa disseminação dessa patologia. Temos ainda capacitar os profissionais de saúde para um diagnóstico e tratamento precoce, ou seja, um profissional de porta de entrada de uma emergência, principalmente, ele tem que estar apto ao quê? A detectar todos esses sinais e sintomas que a gente falou agora e, consequentemente, diagnosticar isso de forma mais precoce e, consequentemente, implementar o tratamento o quanto antes. Manter uma alta cobertura vacinal na população, né? E aí a gente fala de BCG, da tetravalente, né, de outras vacinas que vão, na verdade, desenvolver uma imunidade nesse indivíduo que vai fazer uma barreira de proteção de forma geral, né? Então, impedindo que esses micro-organismos se disseminem na população, propiciando, então, a formação de uma meningite nesse indivíduo, tá bom? Pessoal, né, chegamos ao fim, né, da nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar de uma forma clara, objetiva, tá bom? A nossa live de hoje foi justamente para poder trazer para vocês essa discussão. Eu acho que a gente falou sobre todos os assuntos pertinentes à meningite, tá bom? Peço que vocês, então, me acompanhem nas redes sociais, tá bom? E também possam dar o like no vídeo para me ajudar cada vez mais que o algoritmo do YouTube possa Bom, peço vocês também que, se possível, se inscreva no canal, tá? Dê o like e ative o sininho, tá bom? Obrigado aí, um grande abraço para vocês. Felicidades, até a próxima.